Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele passou aquela semana toda esquisito. Sabe quando a pessoa parece que não tá naquele lugar? Tá ali só de corpo. Quase não falava comigo. E mesmo quando a gente conversava sobre alguma coisa, era assim, palavras frias. E ele só respondia à base de não, sim, não sei. Normalmente nem se dava ao trabalho de responder a uma pergunta minha. Só me olhava, ou então balançava a cabeça. Olha, eu juro, cheguei a pensar que ele estivesse pensando em me deixar. Que eu tivesse arranjado outra mulher. Se bem que não era coisa assim tão recente. Naqueles últimos tempos, meu marido andava arredio, vivia reclamando de dor de cabeça, desânimo. Chegava a ser grosseiro comigo quando eu insistia em perguntar alguma coisa. Só que naquela última semana parece que piorou. Cheguei a pensar que o problema fosse comigo, que ele estivesse querendo me deixar para seguir a vida com outra mulher. Juro. E só de imaginar essa possibilidade, eu já sentia aquela pontada no coração. Nenhum de nós dois trabalhava final de semana. Aí eu vi arrumando as coisas de pesca. Fazia tanto tempo que ele não ia pescar. Lembro que, vendo a cena, eu me aproximei e perguntei para ele: ué, o que você está fazendo, Luciano? Tá querendo ir pescar? Sabe, eu perguntei aquilo assim, na boa. Mas num tom de voz assim, amigável. Só que ele me olhou tão feio e respondeu daquele jeito, sabe, que eu sinceramente não entendi a agressividade. Por que, Carolina? Não posso? Imagina, meu bem. Claro que pode. Faz tanto tempo que você não pesca. Lembro que você ia direto quando a gente se conheceu? Você sempre trazia um peixinho pra gente comer. Nessa hora, ele suspirou. Pois é, Carolina. Aliás, desde que eu me casei com você, que eu... Tem muita coisa que eu gosto, né, que eu deixei de fazer. Meu Deus, Luciano. Tá falando assim por quê? Até parece que a culpa é minha. Eu nunca te proibi de nada. Ele ficou olhando para mim, pensei até que fosse responder. Mas sabe quando a pessoa te olha com aquela amargura no olhar? Depois, sem dizer uma palavra, voltou a fazer o que estava fazendo. Eu achei melhor deixá-lo ali sozinho, até porque queria entender o que estava acontecendo, por que é que ele andava me tratando daquele jeito. Será que eu tinha feito alguma coisa e não reparei? Repito, já fazia algum tempo que ele andava esquisito, mas parece que naquela última semana tinha piorado. Fui para a cozinha lidar com o almoço e nem reparei se nesse meio tempo ele tinha ido lá para o quarto arrumar alguma mochila de roupa. De repente, eu ali na cozinha e escutei aquela buzina lá fora e não demorou muito, o Luciano apareceu ali na porta. Olha, eu tô indo pescar com o pessoal, viu? Amanhã de noite eu devo estar de volta. Ele nem me deu tempo de perguntar nada. Já foi saindo pela porta. Saí até lá fora. Ainda há tempo de vir com aquela mochila na mão e as coisas de pesca. Tinha uma caminhonete esperando por ele ali na frente, com 2 caras dentro. Eu ainda o chamei, perguntei onde exatamente que ele estava indo, mas ele nem se deu por achado. Não vou negar que fiquei bem triste. Sabe, eu nunca o tinha proibido de fazer nada, nem de pescar, nem de fazer coisa alguma. Até porque eu sabia que era uma coisa que ele gostava muito. Só que, puxa vida, ele não precisava agir daquele jeito. Parecia até que estava querendo se afastar de mim. Estávamos juntos há 13 anos. Só de casados já eram 10. E esse homem, meu marido, era tudo para mim.
sempre foi. Agora, havia uma grande frustração na nossa vida. Nunca pudemos ter filhos. E, infelizmente, a culpada era eu. Tinha um problema no útero que me impediu de engravidar. Olha, eu me sentia tão mal por conta disso, porque, além de não poder realizar o meu sonho de ser mãe, também estava privando meu marido de realizar o dele, de ser pai. Já tínhamos conversado tanto sobre isso. Falei que se ele quisesse, poderíamos adotar uma criança, mas ele não queria. Lembro que sempre que eu tocava naquele assunto, ele fechava a cara. Se não for para ter um filho do meu sangue, não quero, Carolina. E por favor, não toca mais nesse assunto. Passei aquele final de semana todo triste sozinha ali em casa. Mesmo que naqueles últimos tempos fosse exatamente assim que eu andava me sentindo, sozinha, pelo menos sabia que ele estava ali, em algum canto da casa. Ele chegou no domingo por volta das 10 horas da noite. Guardou as coisas, mal falou comigo, tomou banho, não quis nem jantar, depois ficou na sala, até não sei que horas, assistindo o programa de esporte. Eu ainda perguntei como tinha sido a pescaria, se tinha dado bastante peixe. Na verdade, perguntei, porque vi que ele não tinha trazido peixe nenhum para casa, no que ele respondeu daquele modo impaciente, como já era costume naqueles últimos tempos. Deu peixe sim, Carolina, só que eu não quis trazer nenhum para casa. Sabe, não é que eu estivesse duvidando dele, pensando que de repente ele estava mentindo para mim, dizendo que tinha ido pescar e ido para outro lugar. Mas sabe, até pelo modo como ele me respondeu, sabe, foi me dando assim, uma coisa tão ruim, até porque eu não merecia ser tratada daquele jeito. Sabe, falei assim, com uma certa ironia. Pescaria boa essa, hein? Que não dá peixe. Ele não disse nada. Não respondeu à minha provocação. E foi a partir daquele final de semana que eu acho que senti assim, de maneira mais objetiva, que o nosso casamento estava por um fio. Ele nem dormiu na cama comigo essa noite. E durante toda a semana que se seguiu, chegou tarde em casa todos os dias, cheirando a álcool. E quando eu perguntava, ele nem se dava ao trabalho de responder. Me ignorava. Comecei a ter a certeza de que ele devia estar tendo um caso na rua. Talvez tivesse conhecido uma outra mulher, estivesse apaixonado por ela, e estava com vontade de me deixar. Olha, eu chorava, me desesperava só de pensar, de imaginar isso. No final de semana, ele saiu com os amigos de novo. Saiu e desta vez nem satisfação me deu. Dessa vez eu sabia que ele não tinha ido pescar. Até porque as coisas de pesca ficaram todas ali encostadas num canto. E quando voltou, no domingo à noite, acabamos tendo uma discussão feia. Eu estava tão triste, tão amargurada, revoltada mesmo, cheia de maus pensamentos, que ele tivesse me traindo com outra, tivesse, quem sabe, passado o final de semana todo com ela, que quando vi entrando pela porta e deixando aquela mochila de roupa ali num canto, em tom de desabafo, do jeito que eu estava me sentindo, sabe? Revoltada, amargurada, eu falei: espero que você tenha trazido a roupa limpa, pelo menos isso, né, Luciano? Do que você está falando, Carolina? Do quê? Da tua roupa, não viu? Você passa o final de semana com outra e ainda traz a roupa suja para eu lavar? Você está pensando que eu sou o quê? Mas que outra, Carolina? Você ficou maluca? Eu estava na chácara do Marinho. Não tinha mulher nenhuma lá. E olha, Carolina, olha, se eu soubesse que você ia ficar me torrando a paciência, teria ficado por lá mesmo. E por que não ficou? Esqueceu que tem casa? Que tem esposa?
Você saiu ontem de manhã e só voltou agora, Luciano. Nem satisfação você me deu. O que está acontecendo? Por que você está me tratando assim? O que foi que eu te fiz? Eu fiz aquele desabafo e já comecei a chorar. E mesmo chorando, consegui escutá-lo balbuciando aquela frase, assim como se estivesse falando para si mesmo. Se você soubesse o que está acontecendo na minha vida, não ficaria aí fazendo esse drama todo. Juro, por mais que ele tivesse falado baixo e eu estivesse chorando, eu escutei nitidamente o que ele falou. E aí mesmo é que insisti para que ele me contasse o que estava acontecendo. Você está querendo se separar de mim, Luciano? É isso? Não tem coragem de me olhar nos olhos, né? E dizer que arranjou outra mulher. É isso? Fala! Nem terminamos a conversa, porque ele acabou me deixando ali falando sozinho. Pegou a chave do carro e saiu. Saiu e não voltou mais naquela noite. Só Deus é que sabe para onde ele foi, onde passou e nos braços de quem. Eu me senti tão humilhada. Eu me senti tão... Porque na minha cabeça não havia dúvida. Ele realmente estava com outra. Que mais que eu podia pensar? Passei aquela noite em claro, esperando para ver se ele chegava, e nada. E de manhã, eu estava arrasada. Tão arrasada. E ao mesmo tempo tão revoltada, que em vez de ir trabalhar, liguei para a empresa, conversei com o meu chefe, dei uma desculpa para faltar, porque não tinha cabeça para pensar em trabalho. Lembro que fiquei ali, deitada na cama, me torturando, pensando numa saída, me perguntando o que estava acontecendo com a minha vida, com o meu casamento. Até que num impulso, levantei, fui até o armário e comecei a tirar as coisas dele ali de dentro. Tudo que eu pegava eu jogava no chão. Camisa, calça, meia, cueca, tênis, tudo. Eu chorava. Chorava copiosamente. Na verdade, nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo. Era só uma revolta. Foi um acesso de fúria que me deu. Por conta daquele modo grosseiro, como ele andava me tratando, sem eu merecer, meu Deus. Eu não tinha feito nada de mal para esse homem. E foi então que, de repente, em meio às coisas dele, eu já tinha tirado praticamente tudo, jogado praticamente tudo no chão, mas ali, no meio de papéis, de coisas que tinha ali junto, tinha uma pasta com o logotipo de um hospital. Dentro dessa pasta havia vários papéis, exames, alguns inclusive bem recentes. Eu olhei tudo, só que naturalmente não entendi do que se tratava. Mas achei estranho. Eu nem sabia que meu marido andava se consultando, fazendo exames. Bom, pelo menos ele não tinha comentado nada comigo. Será que ele andava com algum problema de saúde? Mas se estava, por que não me contou? Ou será que eram só exames de rotina? Coisas que a empresa tinha pedido? Sim, porque ele parecia bem. Tirando aquelas dores de cabeça que ele sentia, mas que para mim, além de recorrentes, eram normais. Ele parecia bem, assim, no geral. Mesmo assim, não posso negar, fiquei preocupada, meio assustada até. Só de pensar que ele estivesse com algum problema e não tivesse me contado, já fiquei ele me torturando. Puxa vida, eu era sua esposa. Tinha o direito de saber. Liguei para ele, mas ele não atendeu. O que eu fiz? De posse daquela pasta,
Fui até o seu trabalho, porque queria conversar com ele o quanto antes. Ele precisava me explicar o que aquilo significava. Só que lá me esperava a maior surpresa do mundo. Quando perguntei à recepcionista pelo meu marido, ela fez aquela cara de surpresa. O Luciano? Ué, mas o Luciano não trabalha mais aqui. Acho que já faz 2 semanas que ele pediu a conta. Pediu a conta? Mas, como assim? Até com o responsável pela empresa, eu acabei conversando, porque não acreditei naquilo que a recepcionista me contou. Sim, porque não entendi nada. O responsável me confirmou tudo. Já fazia realmente quase 2 semanas que ele não trabalhava mais ali. Ninguém queira saber o estado em que eu fiquei. Meu Deus, convenhamos. O que podia estar acontecendo com esse homem? Sem alternativa, voltei para casa e fiquei esperando pela sua volta. Esperei, nada. Chorei tanto, me torturei tanto, porque além de pensar que ele tivesse arranjado outra mulher, comecei a acreditar também que algo mais, talvez até mais grave, estivesse acontecendo. Já era tarde da noite quando ele finalmente chegou. Deu para sentir que tinha bebido de novo. Além do cheiro de álcool, ele estava falando meio enrolado. Naturalmente que eu fui logo perguntando: o que está acontecendo, Luciano? Eu estive lá na empresa hoje para falar com você e me disseram que você pediu a conta. O que está havendo, pelo amor de Deus? Ele não respondeu. Ficou só me encarando. Eu então peguei a pasta que tinha encontrado no meio lá das suas coisas e o coloquei contra a parede. E esses exames aqui, Luciano, o que significa isso? Por acaso você está doente? Você tem alguma coisa? Pelo amor de Deus, me fala. Nessa hora ele baixou os olhos e assim ficou durante algum tempo. Eu ali, pedindo que ele esclarecesse aquele mistério, se abrisse comigo. Mas ele não abria a boca. Até que pelas tantas, sem me olhar nos olhos, na verdade sem sair daquela posição, finalmente ele falou: Eu fui desenganado pelo médico, Carolina. Você queria tanto saber? Então pronto, falei, eu vou morrer. Como assim? Como assim vai morrer, Luciano? O que você está falando? O que você tem? Tumor no cérebro. O médico diz que se eu durar 6 meses é muito. Você vai se livrar de mim assim bem sério. Mas por que você não me falou nada, Luciano? Isso é verdade? Por que você guardou isso só pra você? Eu, ainda sem acreditar, me aproximei e lhe dei um abraço, mas ele não moveu um músculo. Meu choro se tornou compulsivo, até porque eu estava tão desesperada. Falei tanta coisa para ele, que não iria sair do seu lado, que iríamos enfrentar aquilo juntos, que ele podia contar comigo para tudo. Só que, pro meu espanto, ele se desvencilhou do meu abraço, como se eu estivesse incomodando. Me encarou e, com amargura na voz, ainda falou: não preciso da tua caridade, viu, Carolina? Quero que ninguém sinta pena de mim, muito menos você. Eu, sinceramente, nem liguei pro que ele disse. Sabe, porque a gente sabe que uma pessoa nesse estado, e bêbado ainda por cima, é capaz de falar qualquer coisa. Amanhã eu vou ao médico com você. Quero ver qual o melhor tratamento, porque muitas vezes o médico fala uma coisa
e o outro fala diferente. Você vai sair dessa. Acredite, você vai sair dessa. Eu tenho certeza. Que sai dessa, velho. Sai dessa. Você não ouviu eu falando que eu estou desenganado? Só esperando minha hora de chegar? Eu não aproveitar esse tempo aí que me resta para viver minha vida, viu? Fazer tudo que eu tenho vontade. Pro meu espanto, ele falou tanta coisa absurda. Nem parecia o Luciano que eu conhecia. O homem com que eu tinha passado os últimos 13 anos da minha vida. Mas o pior mesmo foi o que ele falou no final. Foi a pedra que faltava. Porque se até aquele momento eu ainda estava ali, pronto a ficar do seu lado, porque desse e viesse, ele me derrubou quando falou aquilo. Faz muito tempo que esse nosso casamento é de mentira é pela graça, viu, Carolina? Você pensa que eu sou feliz aqui do teu lado? Não sou mesmo. Não amo mais você, faz muito tempo. Nem um filho você conseguiu me dar, nem isso. Para que serve esse casamento? Olha, foi muito cruel. Eu lhe dizendo que nunca sairia do seu lado. Queríamos enfrentar aquela doença juntos. E ele dizendo que não precisava da caridade de ninguém, menos a minha. Que o nosso casamento não valia nada. Até porque nenhum filho eu tinha conseguido lhe dar. Coisas que, sinceramente, eu não merecia ouvir. Por mais que ele estivesse revoltado com Deus, eu não merecia ouvir aquilo. Justo eu, que o amava mais do que tudo. Era por isso que ele sentia aquelas dores de cabeça. Apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele fosse tomar aquela decisão, se afastar de mim, aproveitar o pouco tempo que lhe restava de vida para fazer, segundo ele mesmo falou, as coisas que ele gostava. As coisas que ele gostava. Meu Deus, sabe, tem hora que eu penso, será que isso aconteceu mesmo? Porque a gente se amava tanto, mas tanto. Mesmo depois que eu soube que não poderia lhe dar um filho, mesmo assim, a gente passou tantos momentos bons. A gente continuou se amando. Até que ele começou a ficar revoltado. A me tratar mal. A dizer que eu não valia nada. A me chamar de mulher inútil. Entre outras coisas que ele me falava. Sabe, me renegou. Desprezou o meu amor para viver seus últimos dias sozinho. Apesar de tudo, no começo, juro, não levei em conta o que ele falou. Achei que era da boca para fora, efeito da bebida, ou então uma loucura da sua cabeça, mas ele realmente se afastou. Foi viver na praia. Continuou lá até hoje. Até onde eu sei, sozinho. Já tentei me reaproximar. Mas ele falou que não quer mais um peso na sua vida. Não me quer por perto. Disse que quer aproveitar o tempo que lhe resta para fazer aquilo que gosta, que lhe dá prazer. E parece que entre essas coisas, parece que eu não estou. O que ele gosta não me inclui. O que lhe dá prazer passa bem longe de mim. Olha como me dói tudo isso. Como me dói. E lembrar de que, quando casei, tive a esperança, a certeza, a convicção de que seria para sempre. Para ficarmos velhinhos juntos. Como disse o padre, na alegria. Ou agora, nesse momento triste. Mas ele me tirou do seu caminho como se eu fosse um estorvo. E justamente no momento em que mais precisava de mim.